Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física e o tema da aula de hoje será exercícios sobre trabalho e energia cinética e eu vou apresentar a vós o conceito de potência, tudo bem? Para resolvermos alguns exemplos aplicando. Perceba, potência vai ser algo que vai estar relacionado com o trabalho, então por isso que eu não coloquei, o foco não é falar só sobre potência, é falar sobre trabalho e, consequentemente, o conceito de potência vai aparecer. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro problema. A força F igual a 3x² newtons na direção x, mais uma força de 4 newtons na direção j, com o x em metros, age sobre uma partícula, mudando apenas a energia cinética da partícula. Qual é o trabalho realizado sobre a partícula quando ela se desloca das coordenadas 2 e 3 em metros para 3 e 0 em metros? A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece a mesma? Beleza? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é a definição de trabalho, Eu falei que trabalho é integral de uma posição inicial a uma posição final da força deslocamento do corpo. Tudo bem? Esse é o deslocamento do corpo. Perceba que aquela expressão que nós usamos no começo, F, deslocamento, ela só era verdade quando nós tínhamos o quê? Uma força constante. Certo? Então, no geral, a força depende. Depende de quê? Da posição, do tempo, não sei. Vai depender da força. Aí, dependendo do que ela for, a gente vai ter que ajeitar as coisas para sempre fazer uma integral em uma linha, ou seja, numa posição de uma função, mudar o parâmetro dela, a substituição, não sei. Tá? Neste caso aqui é mais fácil, porque eu tenho que fazer uma integral na posição. E a força, ela depende da posição. Na verdade, especificamente a componente x dela, depende da posição. Tudo bem? Como é que ela depende da posição? Através dessa função quadrática aqui. Tá? Na direção j, ela é constante. Tudo bem? Então vamos lá. Solução. Perceba que, por ser uma partícula, essa força atuando na partícula, a gente só vê que está acontecendo alguma coisa com a partícula quando a gente olha a variação da energia dela. Tudo bem? Então, lembra que a partícula só muda o estado dela, Como é que ela manifesta a mudança de energia nela? Através da mudança da velocidade dela. Por quê? Porque ela não tem estrutura, então ela não tem energia potencial, por exemplo, dentro da partícula, de uma partícula só. Lembra-se que fosse energia potencial é definida como um sistema, Da Terra, lá era a Terra-partícula. Tá? Aqui eu estou falando só a partícula, a força atuando, então ela vai ter uma força específica aí, tá? Que vai fazer com que a energia cinética dela aumente, diminua ou permaneça a mesma. Tá? Como é o caso, a segunda pergunta que ele está pedindo. Então, a primeira coisa é: qual o trabalho realizado sobre a partícula? Então, a gente viu o teorema trabalho-energia cinética, O trabalho é a variação da energia cinética, certo? Só que perceba, a gente não tem nenhuma informação sobre
velocidade aí. A gente só tem a trajetória dela, né? O deslocamento dela aqui. Então é o seguinte, ó. Essa força F, né? A forma dela é essa aqui, né? Na forma de vetores, que a gente viu na aula passada, naquele último exemplo da força magnética. Fx, eu vou colocar só 3x2. Eu não vou colocar Newton agora, porque eu vou botar a unidade só no final, que é para não ficar carregando carniça na hora das coisas. Tá? Então, 4 é a força, é a componente da força. Perceba que essa força F, ela é uma função da posição. Como ela é uma função da posição? Ela depende, ó, daqui. E a dependência dela da posição está na sua primeira componente. Então, olha só. O elemento de linha, o vetor de deslocamento de linha, é o vetor aqui, ó, que ela sai, ó, dessa posição para essa. Então, ela anda no eixo X e no eixo Y. Certo? No eixo X, ela vai de 2 para 3. E no eixo Y, ela vai de 3 para 0. Tudo bem? Então, ó, essas variações aqui, né, tá relacionada a esse deslocamento daqui para cá e esse daqui para cá. Né? E o primeiro que eu falei e o segundo que eu falei. Então, ó, o trabalho vai ser uma integral do deslocamento. A gente já viu, né? A gente já viu que essa integral aqui, e o produto escalar vai ser fx dx fy dy. O que é que eu quero falar que a gente já viu? A gente já sabe que o produto escalar de dois vetores é x com x, y com y e z com z. No caso não tem z aqui, é só no plano que ela está andando. Tudo bem? Então nós temos isso aqui. Aí nós vamos ter uma integral. É uma integral definida, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Dado, vamos lá. Essa integral aqui, x, onde é que ela começa? Começa em 2 e vai até quanto? 3. Qual é a componente fx? Essa aqui. 3x2 dx. Mais integral de quem? Ó, eu não coloquei aqui os limites de integração para não complicar a notação, mas deveria ser assim, né? O certo era eu escrever aqui, o mais correto, né? Era eu escrever aqui assim, ó. Né? Aí aqui fica 2 a 3 e aqui de 3 a 0. Tá? Se eu pudesse colocar logo. Estou botando aí. Faz encargo de consciência. Não é preciso você colocar um formalismo tão, porque assim, integrais de linha é um assunto de cálculo vetorial. E nós não temos cálculo vetorial. Nós não vamos poder fazer problemas muito reais. Né? Vamos fazer uns probleminhas mais mamão com açúcar, né? Que é para a gente entender o conceito. Só que, infelizmente, no curso de vocês não vão ver cálculo vetorial. Então, você não, com a matemática e com a física que vamos aprender aqui, vai ter muitos problemas que você não vai conseguir resolver. Certo? Na verdade, vai ter muito mais problemas que você não consegue resolver do que problemas que você consegue resolver. Mas eu vou focar aqui para o método, tá bom? Então, aqui, ó, vem 3
0, certo? Quem é a força? 4. Quem é o deslocamento? Y. Certo? Como é que fica isso aqui? Qual é a integral disso aqui? Todo mundo já sabe do cálculo. Né? Não é preciso, já está expert na parte dessas integrais triviais ou não. Essa aqui. Certo? Quanto é o trabalho? Esse cara, nesse ponto, 3 a terceira, menos 2 a terceira, mais 4, 0, menos 4, 3. Certo? Isso aqui é 27. Isso aqui, 2 vezes 4, 4 vezes 8. 8. Isso aqui, 0, né? E aqui, menos 12. Certo? Então, nós temos 27, 12 mais 8, 20. Isso vai nos dar o quê? Que o trabalho é quem? 27 menos 20? 7. O quê? Qual é a unidade de trabalho? Joules. Certo? Percebam. Está aqui a primeira coisa. Qual é o trabalho realizado sobre a partícula quando ela se desloca nesses pontos? 7 joules. Ok? A segunda pergunta. A velocidade da partícula aumenta. Essa aqui é a letra A, né? Vou botar aqui. Letra A. E a letra B. A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante? Olha, se o trabalho é igual à variação da energia cinética, né, e o trabalho é positivo, significa que a partícula ganhou energia cinética. Então, a resposta aqui é aumenta. Tudo bem? Aumenta. Aumenta. Tá certo? Beleza, vamos para outra. Então, pessoal, antes de prosseguir para o próximo exemplo, vamos falar um pouco sobre esse conceito de potência e qual é a relação que nós temos, tá? Qual é a definição matemática dele, tá? É comum a gente ouvir, né? Quem vai comprar carro, quantos cavalos tem esse negócio aí? Vai comprar ar-condicionado. Tenha relacionado lá os BTUs lá dele, né? Então, assim, de uma maneira ou de outra, a gente tem a ideia de potência. Nem toda vez essa ideia que nós temos está matematicamente correta, certo? Ou seja, ela não está definida precisamente. Então, a gente já... lembra que eu falei de trabalho? Por exemplo, ó, vamos falar do trabalho da força gravitacional. Tá? A gente já viu que ele é aproximadamente, né, menos mgh, a altura. Certo? Que depende da altura. Então, por exemplo, se uma partícula sai do chão e sobe a uma altura h, ela está aqui agora, m, né? H. Não importa em relação ao trabalho. Se você demorou um dia para chegar aqui ou poucos segundos para chegar a essa altura, não interessa. O trabalho continua o mesmo. Se você pegar um outro caminho, por exemplo, esse caminho doido aqui, ó,
e parar na mesma altura, certo? Parar aqui na mesma altura, vou colocar aqui, ó, situação 1, e essa aqui, vou colocar situação 2, certo? Perceba que o trabalho na situação 1 vai ser igual em módulo, em número, ao trabalho da situação 2. Porque esse trabalho independe do caminho. Né? Depende só da altura, como está mostrando aqui. Perceba que eu não estou colocando um rigor matemático maior. Que tem, calcular a integral de linha, dessas coisas, mapear a trajetória dela. Então aqui seria aproximadamente uma reta, aqui uma parábola, né? Com a negativa, a outra aqui subindo, depois uma reta, tipo uma exponencial. Tem como mapear isso daí, mas assim, quanto mais sofisticação a gente fizer, mais complicado é para entender o que realmente importa, o que está por trás dos conceitos. Então, o cálculo trabalhoso existe, né? Existe, ninguém pode negar. Porém, a primeira coisa que você tem que entender é o conceito, saber exatamente o que você está calculando. Então aqui nós temos essa mesma coisa. Então não interessa se demorou 24 horas, um ano, não importa o tempo. Chegou numa altura, ele depende da altura. Não tem tempo explícito aqui. Certo? Então tem trabalho. O trabalho é o mesmo. Agora, quando nós tratamos de potência, né, por exemplo, ele demorou 3 segundos para chegar aqui. Para o mesmo trabalho, ele demorou 3 segundos. 3 segundos para chegar aqui e no outro, 1 hora. Certo? Como é que a gente explica isso? Se você olhar só para o trabalho, você vai falar, não, o trabalho é o mesmo. Não tem coisa nenhuma. Mas quando você leva em consideração a quantidade de trabalho que foi realizado com o tempo que demorou para realizar esse trabalho, você vai começar a ter valores diferentes. É claro que uma coisa que, para levantar 2 metros de altura, isso aqui, se eu fizer assim, né, eu vou ter, é mais rápido, né, do que eu fazendo assim, ó. Certo? Então, o número associado a essa primeira coisa tem que ser mais alto do que o número associado a essa segunda situação. Só que percebe, você tem uma quantidade que é fixa, nesse exemplo, um trabalho fixo, que é isso aqui, porém, você quer saber, você tem que relacionar o tempo. Então, se quanto mais rápido, maior é o número associado a essa grandeza do que aqui, né? Porque não faz sentido colocar um menor número para uma coisa que é mais rápida. Então, se uma coisa foi rápido, a gente quer colocar uma coisa rápida. Por que isso aí? Porque na nossa intuição, assim, se eu corro 1 metro por segundo, se eu corro 10 metros por segundo, tá exagero e tudo, né? Mas eu tenho uma velocidade 2 metros por segundo e tem uma outra velocidade 10 metros por segundo, quem é que vai ter maior velocidade? Se a gente sai de casa ao mercado, vamos dizer que o mercado é 1 quilômetro. E aí uma pessoa demora lá 6 minutos para chegar lá correndo. E a outra demora meia hora. Então a outra foi mais rápida, né? Então aumentou. Então o que acontece? A potência, vamos calcular a potência média primeiro. Nós vamos calcular o trabalho médio, né? Eu não vou botar variação de trabalho para não ficar confuso, porque para arrumar trabalho
já tem uma variação na definição do trabalho, porque nós temos uma integral. Lembre-se que em física o valor da grandeza em si não importa, o que importa é como ela varia. Tá? As grandezas físicas são definidas assim, ó, velocidade, força, né? Variação da aceleração, variação da posição. Então não importa a posição em si, importa como ela muda de uma coisa para outra. Então aqui não é diferente. Então, para nós fazermos, isso aqui significa potência média, eu vou colocar um intervalo de tempo. Quanto menor o tempo, lembra lá do limite daquela função lá? Ó? Quando o x tende a zero, para o mais infinito, ele vai pela direita, ele vai para o mais infinito. Lembra? Não aumenta? Então, quanto menor aumenta. Então, tem que ser uma razão. Então, a definição de potência média é a quantidade de trabalho dividido pelo tempo que demora para realizar esse trabalho. Tudo bem? Essa é a potência média. No SI, no Sistema Internacional, a unidade de potência, né, é a unidade de trabalho. Uma unidade de potência vai ser uma unidade de trabalho, um joule, por um segundo. Certo? Perceba que essa grandeza é uma grandeza derivada, né? Eu tenho associação de duas grandezas. E aí a gente coloca um watt. Um watt. Desculpa. Certo? Que, erronicamente, muitas pessoas falam watt. Né? Se a pessoa que é o James Watt não fosse britânico, se fosse alemão, aí eu leria watt. Tá? Mas é watt. Esse homem, ele foi muito importante no desenvolvimento das máquinas térmicas. Ele conseguiu fazer sistema que aumentava a potência das máquinas térmicas, ou seja, ela fazia uma mesma quantidade de trabalho em um tempo menor ou mais rápido. Então você percebe que potência qual é a interpretação física? É o quanto de trabalho é realizado por segundo. Então quando você tem uma potência de 1000 watts, significa que a cada segundo você está realizando isso aqui, ó. 1000 joules por segundo. O que você está fazendo, você está puxando, você está fazendo alguma coisa, está tendo essa taxa aqui de trabalho por tempo. Então vai ser 1000 unidades de trabalho a cada segundo. Certo? Então quanto maior o número, mais rápido fica. Tudo bem? Então isso aqui é isso. Trabalho instantâneo, gostam de colocar assim, ó. Né? Por quê? Porque imagina que, ó, quando você faz uma integral, tá? Significa que você conhece a função que você está integrando em todos os pontos do intervalo de integração. Porque se você não sabe qual é a função, você não tem como fazê-la. Só que, teoricamente, isso é lindo. Tudo bem? A gente tem infinitos pontos, a gente conhece a função, né? Por exemplo, a função mais simples que tem, que varia, né? Uma reta. Por exemplo, um gráfico experimental não é uma reta, porque a gente não tem infinitos pontos. Então, o gráfico experimental ele vai estar mais para coisas desse tipo aqui, que você aproxima por uma reta. Tá? Vocês vão ver isso melhor em estatística. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque
na situação real, nós não conhecemos o sistema em todos os pontos, no geral. Tudo bem? A gente conhece em pontos específicos. Melhor falar ponto que falar em instante de tempo. Em pontos específicos. Tudo bem? Então você mapeia de acordo com esses pontos aí. Então, o que é que a gente sabe de ponto no ponto? É diferencial, é derivada, né? Integral é todo, tanto é que o nome integral, certo? E aqui em ponto. Tanto é que quando a gente, o que é derivada? Não é a calcular o limite da função lá quando a variação em x vai a zero, quando o x tende a um ponto. Então, você está querendo encontrar ponto. Então, quando você deriva, você está encontrando o valor de ponto no ponto, ponto no ponto, ponto no ponto, ponto no ponto. Então, quando você quer uma taxa instantânea, você tem o trabalho como um todo conhecido, né? Por exemplo, a expressão que nós encontramos há pouco, né? Se fosse levar em consideração sem colocar os limites de integração, só a função como um todo, seria desse jeito aqui, né? Deixa eu ver aqui a função. Eu não lembro. Isso, seria isso aqui. Então, qual seria a potência instantânea disso aqui? Derivaria isso aqui, no tempo. Só que, perceba, não tem informação do tempo aqui, só da posição. E aqui está relacionado ao tempo. Então, a gente tem que saber como é que se expressa essa posição no tempo, que é uma informação que não foi dada no problema. Tudo bem? Então não temos como fazer. Se não depender do tempo, é zero. Derivado em relação ao tempo, isso aqui é zero. Tudo bem? Porque aqui você teria a regra da cadeia, né? Uma função composta, né? O trabalho aqui é uma função de x. O x é uma função de t. Então, o trabalho vai ser uma função de x de t. X, w de x de t. Então, são compostas a regra da cadeia. Mas a gente não tem essa informação de como é no tempo, porque nós não estávamos focados nisso quando nós fizemos a primeira coisa. Então, você tem que medir a quantidade de tempo que demora para fazer determinado processo que você está querendo. Então, isso aqui é a potência instantânea, que continua sendo watt. Quem gosta de academia, né, você já viu que os educadores físicos, eles falam que, olha, potência é força vezes velocidade, né? Então, assim, isso só é verdade quando a tua força é constante. Quando a tua força for variável, isso que eles falam não é verdade, tá? Porque eles estão levando em consideração isso aqui, força, ângulo entre força e deslocamento, dividido pelo tempo. Então, a força não muda, mas o deslocamento muda no tempo. Então, isso aqui se torna velocidade. O que é módulo da força F, módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo entre eles? É o produto escalar da velocidade para a força. Então, por isso que eles falam que potência é força vezes velocidade. Quando ele fala que a potência é força vezes velocidade, eles estão querendo dizer que o ângulo entre a força e a velocidade que você está fazendo é zero. Tudo bem? Então, por exemplo, você está lá no leg press, né? Está deitado lá, está com a coisa aqui. O seu deslocamento é nesse sentido aqui. E a velocidade vai nesse sentido. Então, nesse caso, você tem o ângulo de 0 graus da força que você está aplicando no sistema e a velocidade que ele está adquirindo. Aí você tem exatamente isso. Mas isso não é inteiramente verdade quando você muda a angulação.
certo? Ou muda a forma da força. Porque, ó, quando você começa a fazer a força, a sua força aumenta até um determinado ponto. Existe um intervalo de tempo finito entre o começo e o fim do exercício. E nesse intervalo aqui interno, né, dentro desse intervalo, existe um que a força é constante em todo ele. Porque, por exemplo, você começou a forçar, forçou e parou. Então você diminuiu a força porque a sua perna não dá mais para levantar. Então ele para. Então a força não ficou constante. Não ficou, por exemplo, 10 newtons para fazer isso daí. Alguma coisa desse tipo. E todo o percurso. Certo? Então é percurso restrito. Tudo bem? Então cuidado com essas coisas, essas linguagens de academia, tá bom? Bem, agora que a gente aprendeu o conceito de potência, vamos usá-lo na prática agora. Beleza? Uma coisa. Potência, por ser um produto escalar, por ser trabalho, que é um escalar, e tempo, que é um escalar, ele continua sendo escalar. Então, todas as contas que nós fazemos como números que a gente sempre fez desde que era criança. Tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer agora um exemplo. Então, pessoal, olha só. Na segunda questão. A figura mostra as forças constantes F1 e F2 que agem sobre uma caixa, enquanto a caixa desliza para a direita num piso sem atrito. A força F1 é horizontal, tá? De módulo 2 newtons. A força F2 está inclinada para cima num ângulo de 60 graus em relação ao piso e tem módulo 4 newtons. A velocidade escalar, ou seja, o módulo da velocidade, tá, da caixa num dado instante é 3 metros por segundo. Qual é a potência desenvolvida pelas duas forças que agem sobre a caixa neste instante? Letra B. Qual é a potência total? Então, primeira coisa, temos que observar a figura. A figura está dessa forma, né? Se você for ver, está faltando a informação de 60 graus. Então, em relação ao piso, esse ângulo aqui é 60 graus. Tudo bem? Certo? Então, é isso daí. Existe um sentido para o movimento, que a questão diz. Desliza para a direita no piso sem atrito. Então, a velocidade está para esse lado aqui, ó. Certo? Então, perceba. Tem as duas forças. Uma está atuando horizontalmente, certo? Ela não fala o sentido, ela fala que ela é horizontal, mas não fala qual é o sentido. Para saber o sentido, tem que olhar a figura. Tudo bem? E essa outra está inclinada, né? Beleza. Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte. As forças, elas são constantes, né? Então, perceba. Não há informação sobre o quanto houve de deslocamento da força, né? Então não dá para calcular o trabalho assim, certo? Então o que é que nós podemos calcular? Nós podemos calcular a potência. Como a potência é constante, né? Então a gente viu que potência é trabalho sobre o tempo. Para uma força constante, nós temos isso aqui, né? Então, quando a força é constante tem esse negócio, a gente pode escrever, né?
F de cosseno de θ. Esse ângulo θ é o ângulo entre a força e deslocamento dividido por tempo. Certo? Isso aqui, ó, é constante, mas a posição muda. Ela muda no tempo. Então, nós temos o quê? V força V. O que isso aqui é? Tanto faz colocar o cosseno lá ou cá. Aqui só está dizendo o seguinte, por que eu coloquei dessa forma aqui? O trabalho não é o quanto da força está na direção do deslocamento, eu estou projetando a força no deslocamento? Pois é. Então, a componente da força paralela ao deslocamento. Né? Isso aqui já está dizendo isso, produto escalar já está dizendo isso, é um deslocamento paralelo. Certo? Só que se eu botar desse jeito aqui, parece que eu estou decompondo o deslocamento na direção da força. Mas na verdade eu estou fazendo força, decompondo força, colocando na direção do deslocamento. Só que eu tenho uma associação, né? Nesse instante específico da distância no tempo, que é a velocidade. Certo? É a velocidade escalar. Certo? O que é a velocidade escalar? Módulo. Lembra que eu falei da speed of light, não é velocity of light, lá das aulas de cinemática? Pois é, estou aplicando esse negócio agora. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa de que se escrever isso aqui. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu não tenho como calcular o trabalho exatamente aí. Certo? Não tem como calcular o trabalho. Porque eu não estou tendo explicitamente, eu não estou tendo informação sobre o deslocamento dela. Mas a gente sabe a informação da velocidade. E sabe os módulos da força. E sabe a direção da força e o sentido. Por causa da figura. Então eu posso associar força com velocidade, certo? Então o trabalho, né, vai ser isso aqui, para esse caso específico aqui, tudo bem? Bem, a letra A. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a potência de desempenho do trabalho? Não, desculpa, potência. A potência vai ser P igual a F escalar V. Então, eu tenho que saber a potência desenvolvida pelas duas forças. Então, potência da força 1 vai ser força 1 V escalar V. Certo? Então, olha lá. Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Módulo da força 1. Módulo da força 1 é quanto? Está aqui, ó. Horizontal é módulo 2. Então, 2 módulo da força, módulo da velocidade, né? Velocidade escalar, 3 cosseno do ângulo entre força e velocidade. Ó, a velocidade está para cá, né, para a direita, que ele está se deslocando para a direita, como está dizendo aqui, e a força está oposta. Então, o ângulo que esse aqui faz com esse aqui é 180 graus. Então, aqui é cosseno de 180 graus. Certo? Não é preciso fazer redução de quadrante, né? Ele vai cair aqui, a gente já sabe que o cosseno de 180 lá de trigonometria, né, é menos 1. Então eu vou colocar dessa forma aqui, simplesmente pelo fato de eu não ter muito espaço. Então eu vou colocar menos 1 aqui. Tá? Mas o certo não é, o mais correto não é fazer esses riscos e fazer essas coisas, tá? É substituir o número mesmo. Tudo bem? Na celebração, por favor,
não faço assim, coloco o número na frente. Então, isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 3, 6. Menos 1, menos 6. Ó, a força está em Newton e a velocidade está em metros por segundo. Então, todo mundo está no sistema internacional. Então, a unidade de medida no sistema internacional é o joules. Porém, eu tenho que colocar 0,0 aqui em joules. Por quê? Porque a precisão que nós temos nas medidas nos permite estimar isso aqui com um erro de 0,05. Então, tem que manter aqui os logaritmos significativos, né? A precisão do número, na verdade. Precisão do número. Tudo bem? Então, menos 6 joules. Essa é a 1. Potência 2 vai ser quem? Força 2 escalar velocidade. Perceba que o módulo da velocidade é o mesmo, porque a caixa se move como um todo, né? Então aqui é módulo dessa força. Módulo da força, módulo da velocidade, ângulo entre a força 2 e a velocidade. Qual é o ângulo? 60 graus. Quanto é a força 2? Eu preciso botar 2 aqui, desculpa. Quanto é a força 2? Certo? Está aqui, ó. É 4. A força 2 está inclinada para cima de um ângulo de 60 graus em relação ao piso e tem módulo 4. Então aqui é 4 newtons vezes 3 metros por segundo cosseno de 60. Lembra lá de trigonometria? Ó? 30, 45, 60. Aí você tem. Claro que você vai ter calculadora, pode fazer calculadora. Só tem cuidado para colocar em grau na calculadora e não colocar em radiano, não vai dar errado. Então aqui é seno e aqui é cosseno. Então aqui é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, aí volta ao contrário. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio. Então o cosseno aqui é meio. Quando eu pego 4 dividido por 12, dá 12 vezes 3 dá 6. Então, 6,0 joules. Certo? 6,0 joules. Tudo bem? Bem, essa é a potência de cada uma. Quanto é a potência total? Potência total, né? A potência total, não tenho duas potências, a potência não é um escalar, então ela é P1 mais P2, que é igual a quanto? 0, porque eu tenho 6 menos 6 mais 6 joules, que dá 0 joules. Ou seja, a potência total é 0. Né? Perceba, o corpo está se movimentando. E por ele estar todo em equilíbrio com a velocidade aí naquele instante, ele está em equilíbrio. Então, qual é a resultante das forças do corpo? 0. Né? Por quê? Se a velocidade nesse instante não muda, essa componente aqui, ela cancela essa outra e faz com que o corpo se mova com velocidade constante. Tudo bem? Esse é... Certo? Então, percebe que nessa situação, essa potência total, ela não varia. Né? E nem poderia, porque ó, tudo é constante. Certo? E ela é exatamente 0. Tudo bem?
Então, por isso que você tem que ter cuidado na hora de calcular o trabalho. Por exemplo, se você estiver calculando o trabalho de qualquer corpo, se você escrever, né, integral de R0 a R de FdL, certo? E o corpo está se movendo com velocidade constante, significa que a segunda lei de Newton dele é zero. Ou seja, a resultante das forças dele é zero. Se você coloca isso aqui como força resultante zero, você vai ter que o trabalho da força resultante é zero. Porém, os trabalhos das forças envolvidos são diferentes de zero. No caso aqui, ó, esse trabalho aqui é um trabalho que pega para cá, um compensa com o outro. Esse aqui é um trabalho positivo, esse aqui é um trabalho negativo, como você pode ver pelo sinal daqui. Certo? A componente perpendicular aqui não contribui em nada, né? Porque o produto entre a componente perpendicular e a velocidade, o ângulo entre eles é 90, o cosseno de 90 é zero. Então, se a gente fosse quebrar em partes, a força perpendicular e aqui a força paralela, aí você calcularia o trabalho da força perpendicular é zero, o trabalho da força paralela aqui vai ser maior que zero, certo? E o trabalho da força 1, né? Isso aqui eu posso até colocar paralelo, 2 perpendicular, 2 paralelo. O do 1 seria igual, na verdade seria menos o trabalho da força 2 paralela. Certo? Então vai ser um número menor que zero. Esse trabalho aqui menor que zero compensa. Quando você soma tudo, você vai ter o quê? Certo? Certo? Não importa o valor do trabalho. Se a força for constante e estiver nessa velocidade, não importa. Por isso que eu coloquei aqui, é maior que zero. Então esse número aqui é maior que zero. O outro, como é igual, fica menor e vai compensar tudo. Tudo bem? Se tivesse atrito, aí a gente levaria em consideração a normal, aí ele estaria tirando mais energia do sistema. Mas a gente ainda não está chegando nesse aspecto. Tudo bem? Então, pessoal, o último exercício aqui, tá? Ordene as seguintes velocidades de acordo com a energia cinética que uma partícula teria se tivesse com essa velocidade em ordem decrescente. Tudo bem? Então nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta velocidade. Então o que nós temos que lembrar é que energia cinética, né? Lembrando que o K é kinetic de massa vezes velocidade ao quadrado. Lembram que essa velocidade ao quadrado, no teorema trabalho e energia cinética, é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Produto escalar de V com V. Tudo bem? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui ela está escrito na forma de componentes, né? Com exceção daqui. Ele está dizendo só o módulo, até que não tem vetor em cima, e está dizendo o ângulo. Tá? Então vamos lá. Então, como nós estamos falando da mesma partícula, a nossa energia cinética, o que interessa para a gente, né, é só calcular o quadrado da velocidade. Tudo bem? Por quê? Porque a massa não vai mudar. E 2 e 1,5 não muda, né? Então é só a velocidade que está mudando. Então, basta a gente colocar qual é as maiores velocidades, em vez de classificar com a energia cinética. Tudo bem? Então a energia, vamos lá. V1, letra A. V1
ao quadrado, como é que a gente faz o quadrado disso aqui? É só elevar as componentes ao quadrado. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui dá 16 e aqui dá 9. Né? Quanto é isso aqui? 25. 25 o quê? Né? Metros por segundo ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Lembre-se que a velocidade é ao quadrado. Certo? Olha só. A velocidade V2, a única coisa diferente dessa velocidade aqui é que ele inverteu a componente x, que aqui era mais, ficou menos. Tudo bem? Quando a gente está tratando de módulo, levar ao quadrado esse, a velocidade ao quadrado 2 vai ser igual à velocidade quadrática de 1. Certo? A letra B. Por que isso acontece? Olha só. Velocidade, componente da velocidade x, componente da velocidade y. Certo? Então, ó, vamos traçar o eixo, componente da velocidade x, componente da velocidade y. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 4 unidades na direção x. Ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. E na direção y eu vou ter 3. Ó. 1, 2, 3. Não está em escala, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Como é que eu vou formar esse vetor? Eu vou ligar o ponto aqui, ó. Certo? Dessa forma aqui. Tá? Tem que cair aqui. Tá? Esse aqui vai ser o nosso vetor V1, que tem coordenadas, pode ser escrito assim, 4 e 3. Tá? Mas lembra que eu estou falando de vetor, estou explicitando aqui. Tá? Essa aqui é a mesma coisa do que eu fazer desse jeito aqui. É a mesma coisa. Tá? Para esse caso aí, específico. Tá? Não vou mostrar porque esse assunto de cálculo vetorial, mais uma vez, não tão interessante o cálculo vetorial. Para que vocês entendam uma ideia. A 2, a velocidade 2, o que é que vai ter? Ela vai ter a mesma altura, só que ela andou 4 unidades para cá. Então ela vai andar 1, 2, 3, 4. Então ela vai fazer isso aqui. Não está em escala, então vai ficar meio diferente, mas... Não, vai ficar diferente. Essa aqui é a velocidade 2. Certo? Que tem coordenada menos 4 e 3. Tudo bem? Ou seja, se tivesse escala o desenho, esse tamanho aqui teria que ser o mesmo tamanho daqui. Agora eu ter feito aqui, ó, colocado mais aqui, ficaria do mesmo tamanho. Mas você percebe que ele tem o mesmo tamanho, ele só está orientado no sentido diferente. Então, como eu estou querendo um módulo, que é o tamanho ao quadrado, então é igual. Na letra C. Na letra C, nós temos o primeiro, só que eu troquei, né? A componente x vai virar o quê? 3. Aqui era 4, vira 3. Um dia era 3, virou 4. Ele só fez mudar. Então, aumentou um aqui, né? Como se aumentasse um aqui e diminuísse um aqui. E ele viesse para cá, ó. Certo? Aqui é o meu V3. Tudo bem? Percebe, o que ele diminuiu aqui, ele ganhou aqui. Então, apesar dele parecer mais curto, mas ele está mais inclinado. O módulo, o quadrado desse e o quadrado desse é o mesmo do outro, porque é comutativo. Então,
a velocidade, o módulo da velocidade, o módulo quadrado de 3 é a mesma coisa que o do 1, que é a mesma coisa que a do 2. Então, a princípio, eles têm A, B e C têm a mesma energia cinética, né? 25. O D, né? O que aconteceu com o D? É igual àquele lá, tudo bem? Então, se é igual àquele lá, V4 é igual a quem? V1 ao quadrado. Certo? Bem, letra E. Poxa, esse vetor aqui, ó, né? V quadrado 5 é a mesma coisa que V quadrado 5 é a mesma coisa que isso aqui, né? Como eu falei aqui. Então, ó, você tem, ó, 5 na direção I, escalar por 5 na direção I. Você tem o quê? 25, e com I é 1. 25 o quê? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui é o quê? Continua sendo igual ao módulo quadrado de 1. Certo? E essa aqui, ó, que parece mais difícil, né? O 6, imagine que nós temos aqui o sistema, ele tem um tamanho, que ele está dizendo aqui que é 5, né? A 30 graus. Né? Bem, esse negócio aqui, ó, 30 graus, isso aqui não é o tamanho do vetor? Não interessa se é o 30 ou não, que está aqui, não é a hipotenusa. Aqui o que é que nós vamos ter? 5 cosseno de 30 graus, e isso aqui nós vamos ter 5 seno de 30 graus. Se a gente fosse decompor num vetor aqui e num vetor aqui, colocando nessa forma aqui, certo? O que é que nós teríamos? Né? Nós vamos ter V6, essa aqui, 5 cosseno de 30 na direção I, mais 5 seno de 30 na direção J. Certo? Desculpa porque está assim, mas é a falta de espaço mesmo. Não quero botar lá porque vai ficar muito longe. Quando você vai calcular, se você está calculando o vetor aqui, ó, nós botamos esse módulo com esse ângulo na forma do vetor. Tudo bem? Então, quando a gente leva esse vetor dessa forma aqui ao quadrado, é essa componente ao quadrado e essa componente ao quadrado. Perceba que o 5 é fator comum e ao quadrado dá 25. E aí nós temos cosseno quadrado de 30 graus mais seno quadrado de 30 graus. Isso aqui é o quê? 1. Então, esse vetor, não é 2 aqui, não é 6, tem a mesma coisa, a letra F, certo? 6 é igual a V1 ao quadrado. Ou seja, apesar de serem velocidades diferentes, né? Isso aqui completamente diferente dessa, essa aqui é igual a essa, tudo bem, é o único caso, tá? Mas essa aqui é diferente e essa é diferente também. Apesar de serem vetores diferentes, todos esses vetores têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma energia cinética, pois a energia cinética depende do módulo quadrado do vetor. Tudo bem? Então, pessoal, até a próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, fale lá no grupo ou comente aí, beleza? Então, valeu!